Está começando o primeiro final de semana do ano de 2024 e nessa sexta-feira vamos falar sobre o Tottenham com o Burnley, jogo da FA Cup, Copa da Inglaterra, o Tottenham favorito com uma cotação de 1,50. Temos que ver se o Tottenham vai entrar com o time titular ou não nessa terceira fase da competição, mas é um jogo bem interessante, principalmente porque o Burnley está muito mal na Premier League. Então a gente pode ter aqui talvez um abandono da equipe na competição ou, quem sabe, o time do Burnley colocando todas as suas fichas nessa nova competição. E temos também, no Campeonato Português, briga na parte de cima da tabela. O Porto enfrenta o Boa Vista fora de casa em perseguição ao Sporting e quer manter ali pelo menos essa distância na mesma pontuação. E o Sporting, que é líder, quer obviamente se manter na liderança e, se possível, se distanciar um pouco do Porto e também abrir vantagem do Benfica. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 5 de janeiro. Começamos o nosso planejamento em Sporting e Estoril, às 15h45, horário de Brasília. Obviamente, um jogo em Portugal será em outro horário. Antes da gente começar a falar do talvez mais favorito do dia, né? Porque nós temos o Porto, que tem um adversário um pouco mais complicado, e o Tottenham, que tem a possibilidade talvez de jogar com um time um pouco mais misto. Antes de falar sobre o Sporting, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, porque ajuda muito para o YouTube divulgar para novas pessoas, principalmente para quem está começando. Posso contar com você? Então, vamos começar. O Sport com uma cotação de 1,22, não se assuste, tá? Dá pra gente trabalhar com essa cotação, mas a gente tem que entender como e quando o Estoril tem os seus melhores momentos do jogo, se ele pode complicar o Sporting por aqui ou não, tá? Primeiro, vamos fazer menção honrosa aqui pro Sporting, que vive uma temporada muito, muito boa, né? Foram 12 vitórias em 15 jogos, apenas 2 derrotas, e como mandante, 100% de aproveitamento. Ninguém conseguiu ter esse 100% de aproveitamento essa temporada em casa, como o Sporting teve, né? Então, quando a gente olha para o PDF de apoio, a gente consegue perceber cores predominantemente verdes, e não é homenagem ao escudo do Sporting, na verdade é realmente uma excelente campanha. O Estoril está na 9ª colocação e como visitante venceu apenas uma partida. Então, temos realmente aqui um favoritismo confirmado. O Sporting saiu na frente em quase 90% dos jogos em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, e em metade desses jogos ele não sofreu gol. Média de gols marcados muito alta e média de gols sofridos baixíssima. O Estoril, com apenas uma vitória, olha que curioso, né? A gente sempre tem que olhar os pingos nos is. O Estoril tem apenas uma vitória, mas ele saiu na frente em mais de 60% dos jogos fora. Qual a informação que essa estatística passa pra gente? Primeiro, é um time de iniciativa. É um time que surpreende o seu adversário fora. Segundo, é um time que tem baixa qualidade, baixa capacidade de manutenção de vantagem. Então é um time que, se está na frente, você pode esperar que ele tenha mais dificuldade de manter o resultado, ele vai acabar tomando um empate ou uma virada. Não é sempre, mas ele vem mostrando isso ao longo desses 8 jogos que fez fora de casa. Então, como é uma equipe que sai bastante na frente do placar, é uma equipe que falha pouco em marcar. Tem marcado com frequência. Mas, como é uma equipe também que tem dificuldade de manter a vantagem, também sofre com muita facilidade. Tem a mesma média de gols sofridos que o Sport tem de gols marcados, né? Mais do que 2,3 gols por jogo. E tem uma média de gols marcados até interessante. Não é tão baixo, mas não chega perto do Sport. O primeiro tempo do Sport é de almanaque, muitas vitórias, nenhuma derrota, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido. O Estoril marcou 5 vezes, como é um time que costuma sair na frente do placar, principalmente no primeiro tempo, tem que tomar cuidado, mas não tem um número de vitórias tão grande, ou seja, mesmo quando sai da frente no primeiro tempo, acaba perdendo essa vantagem na maioria das vezes ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sporting continua superior, mas reduz um pouco o número de vitórias e também aumenta o número de gols sofridos, né? O Estoril passa a vencer um pouco mais, mas continua perdendo muito e continua tomando muitos gols. Nos momentos dos gols, temos o Estoril, obviamente, né, uma equipe de iniciativa, saindo na frente aqui, ó, nos primeiros 20 minutos, então toma um pouco de cuidado, tá? Os momentos onde o Estoril costuma marcar, o Sporting não sofreu nenhum gol, mas mesmo assim é bom tomar um pouco de cuidado. O Sporting acelera bastante no meio do segundo tempo e teve gols sofridos aqui no final do primeiro tempo para o meio do segundo. Já a equipe do Estoril toma bastante gol no meio do segundo tempo e no final
do jogo. Se você é um trader por aqui, para a gente trabalhar esse tipo de cotação do Sporting, a gente precisa que o Sporting confirme o que ele já vem fazendo nos outros jogos. É diferente quando a gente fez, por exemplo, a análise ontem do Barcelona. O Barcelona não faz um bom primeiro tempo. A Juventus não faz um bom primeiro tempo. Se ela fizer, se o Barcelona fizer, vai ser uma coisa diferente do que ela vinha fazendo. Ela vai surpreender a gente. E a gente vai e entra no mercado. Aqui no Sport, a gente já sabe que ele faz isso com frequência, mas isso não, na minha opinião, não é saudável você já se posicionar a favor do Sport. Espere ele confirmar, pode ser que nesse jogo ele não faça. Imposição, recuperação de posse de bola e muita agressividade vai fazer com que essa cotação estabilize e a gente pode trabalhar, obviamente, a favor do Sporting por aqui, numa bolsa esportiva, né? Numa casa de aposta eu não te aconselho você trabalhar com esse tipo de cotação, porque na bolsa esportiva a gente pode aproveitar 20, 30, 40 minutos às vezes sem perder quase nada, depois fechar nossa posição sem problema nenhum, fazendo uma margem ali de lucro e prejuízo bem legal. Para trabalhar dessa maneira, você precisa de uma bolsa esportiva e a maior do mundo, eu vou deixar o link aqui embaixo, é a minha parceira Betfair, que tem finalmente um bônus dedicado a quem trabalha em bolsas esportivas, que é o bônus de reembolso nas primeiras 5 semanas para você que está aprendendo mais sobre trade. E já que você vai aprender sobre trade, você tem um curso completo e gratuito aqui embaixo na descrição, que é o meu curso que está disponível desde 2018. Se eu não me engano, sempre tem atualização e tudo mais, do iniciante até o avançado, tá bom? Link tá aqui embaixo, tá? Fiz um vídeo bem interessante para quem é membro aqui do canal. Se você não é membro, fica o convite para você se tornar, mostrando o meu resultado de dezembro, como que eu cheguei ali, principalmente mostrando um relato sincero e realista sobre a nossa área. E aí você vai ver como a preparação é importante. Tá? Se você é um punter por aqui, é provável que o Sporting vença esse jogo? Sim. Essa cotação é boa para o longo prazo? Não, não é boa. Então a gente tem que trabalhar com uma situação da seguinte maneira. Ou a gente torce, entre aspas, né? Ou a gente espera o Sporting sofrer o primeiro gol, ou ter uma dificuldade maior para marcar. Por exemplo, ó, nesse momento que eu tô gravando, o Real Madrid acabou de marcar o seu gol contra o Mallorca, aos 78 minutos. 78 minutos. Significa que a odd do Real começou a 1,25, 1,28 e não saiu o gol no primeiro tempo. Ela foi subindo. Quando ela chegou ali perto de 3,5, 4, o Real Madrid fez o gol. Você pode esperar esse cenário por aqui. Pode ser que o Sporting marque no primeiro tempo, mas pode ser que ele tenha dificuldade. Se ele não marcar, a cotação vai subir, você pode pegar, né, uma posição a favor do Sporting com uma cotação mais saudável para o longo prazo, tá? Cotações de 1,22 não vale a pena, principalmente para quem fica fazendo bingo, dupla, tripla e essas coisas que vocês, né, alguns de vocês gostam de fazer. Não é saudável. Você vai multiplicar risco com um prêmio que é muito baixo pelo seu risco. Tá? Dá para torcer também, entre aspas, de novo torcer, para que o Estoril, que é um bom time que costuma abrir o placar, saia na frente, para que você pegue talvez uma virada do Sporting, já que o Estoril tem dificuldade de manutenção de vantagem, como a gente já viu, né? E obviamente também dá para pensar em situações de handicap. Os últimos jogos entre eles, em casa o Sporting venceu por 2-0, 3-0 e só tivemos esses 2 jogos do Sporting em casa. Ou seja, venceu os 2 jogos por 2 gols de diferença ou mais. O último jogo também aqui fora de casa foi 2-0. Então vamos fechar aqui em 2 gols de diferença. Daria para você pensar no handicap menos 1,5 ou menos 1,25, né? Que te devolve metade, entre aspas, da stake se ele vencer por apenas 1 gol de diferença. Eu acho legal, tá? Mas ainda assim, toma um pouco de cuidado com o Estoril no início do jogo, que ele é muito agressivo. Quer trabalhar gols? Sporting na frente. Acho que é o melhor do cenário. Se bem que o Estoril, como sofre muito, se ele estiver na frente é capaz dele sofrer também. Grande destaque do Sporting por aqui é o Viktor Gyökeres, atacante do Sporting, incansável, um lourinho que joga ali na frente, muito bom jogador. Se tiver em campo, dá para trabalhar a finalização dele, dá para trabalhar talvez até situação de gol dele, é um cara muito bom para você que trabalha esse tipo de mercado alternativo. Olho no Viktor Gyökeres, atacante do Sporting, artilheiro da equipe e grande destaque, na minha opinião, do Campeonato Português deste ano. Às 17 horas, saindo da Liga de Portugal, vamos falar sobre a Copa da Inglaterra, a FA Cup, que está na sua terceira fase. O Tottenham enfrenta o Burnley com uma cotação de 1,50. Primeira pergunta por aqui, qual é a formação que o Tottenham vai levar a campo, né? O Tottenham que teve os últimos jogos, né, de bastante desgaste, imagino eu, um jogo contra a equipe do Brighton, depois um jogo contra o Bournemouth, que também foi um jogo que exigiu um pouco da equipe do Tottenham. Não sei se o Tottenham vai colocar os titulares, ou se vai mesclar, ou se vai entrar com um time, talvez totalmente modificado. A gente só vai ter essa resposta 1 hora antes do jogo. Então, já fica de olho nessa oportunidade, talvez, da cotação do Tottenham mexer, né? E também de você modificar um pouco a sua análise. O Burnley, a resposta aqui
além da formação, é o seguinte: como que o Burnley vai se comportar estando tão mal na Premier League? O Burnley hoje é um dos últimos colocados da competição. Teve até um bom jogo, fez até um bom jogo agora fora de casa contra a equipe do Aston Villa. Deu trabalho, mas o Aston Villa acabou vencendo. E o Burnley nos últimos, nem vou contar aqui, vamos botar aqui nos últimos 10 jogos, ele venceu apenas 2 partidas. O Fulham, fora de casa, e o Sheffield United em casa. Então é uma equipe que tem muita dificuldade de vencer. Não é uma equipe que tem dificuldade de marcar gol. Tem marcado até com frequência, mas tem dificuldade de segurar o placar. Acaba sofrendo bastante gol. É totalmente diferente do Burnley, que foi campeão na temporada passada com imensa diferença de pontos para o segundo e terceiro colocado. Então, na minha opinião, a gente tem que entender, e isso a gente vai perceber no comecinho do jogo, que foco que o Burnley vai dar para a FA Cup. O quão a FA Cup é importante para o Burnley nessa fase da temporada, já que ele está tão mal na Premier League e talvez o foco seja escapar do rebaixamento. Porque você bater na Premier League e voltar vai ser muito ruim para o Burnley. Principalmente para o estilo de jogo que o Burnley jogava na Championship, que era um estilo propositivo, um estilo destacado, que todo mundo gostava de ver, mas chegou na Premier League e não consegue jogar desse jeito, mudou bastante coisa. O treinador Kompany teve que fazer várias adaptações e a situação não está caminhando. Então, se o Tottenham entrar com o time titular e o Burnley titubear um pouco no foco, o Tottenham pode aumentar ainda mais esse favoritismo. Utilizando o PDF de apoio, óbvio, considerando um Tottenham titular e o Burnley também, o Tottenham saiu na frente em casa em 90% dos jogos, não falhou em marcar em nenhuma partida, mas tem sofrido com frequência. A média de gols sofridos do Tottenham passa de um gol por jogo. O Burnley vence pouco fora de casa, foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos, isso aqui é até um número alto, falhou bastante em marcar e tem sofrido gol em quase todas as partidas. A média de gols do Burnley marcado é baixo. Um gol por jogo realmente é muito baixo para o campeão da Championship. E a média de gols sofridos relativamente alta. O primeiro tempo do Tottenham é relativamente bom, né? A gente sempre comenta, o Tottenham é bom tomar cuidado no segundo tempo, mas é um time que se impõe na primeira etapa. Não vence tanto, 50%, mas não perde, não perdeu ainda nenhum primeiro tempo, pelo menos na Premier League. 10 gols marcados contra 5 do adversário, 3 gols sofridos contra 7 do adversário, 50% de derrota do Burnley. No segundo tempo, o Tottenham aumenta o número de vitórias, porém, aqui começa o problema, né? É uma equipe que também começa a perder e começa a sofrer gol. Mesma quantidade de gols marcados é a quantidade de gols sofridos. É um time completamente inconsistente. É um time de cobertor curto, né? Puxa para cima, descobre o pé. Puxa para baixo, descobre o nariz. É um time meio difícil, né? O Tottenham na segunda etapa. Costuma causar calafrio ali pro torcedor. O Burnley aumenta o número de derrota, continua sofrendo bastante gol e tem um número de vitórias mais baixo. Nos momentos dos gols, e a gente já comentou sobre isso, é comum ver o Tottenham sofrendo gol no finalzinho. Quase 62% dos gols sofridos do Tottenham são depois do minuto 70. O Tottenham abre o placar geralmente ali nos primeiros minutos, também costuma marcar gols aqui no meio do primeiro tempo e também marca no finalzinho do jogo. O Burnley também sofre nesses minutos que o Tottenham costuma sofrer gol. 40% dos seus gols sofridos aqui depois dos 70. Então dá pra gente ficar de olho, quem sabe, num over limite. Se você é um trader por aqui, primeiro a gente precisa da resposta no campo. Qual é a formação do Tottenham? Qual é a formação do Burnley? Tudo bem, Tottenham e Burnley vão titulares ou vão mistos. Qual é o comportamento do Burnley? Porque ele é a equipe que tem que manter o foco, né? Tudo bem, o Tottenham talvez brigue ali por título da Premier League ou por vaga na Champions League, mas o Burnley está numa zona de rebaixamento. Hoje estaria rebaixado, então tem que saber qual é o foco. Se o Burnley vier para cima do Tottenham, teremos um jogo um pouco mais aberto. Se o Burnley fizer um jogo compactado, teremos talvez o Tottenham com mais dificuldade de abrir o placar, mas provavelmente trabalhar contra o Burnley vai ser um pouco mais fácil, né? Para trabalhar correção de preço aqui, seria melhor um Burnley compactado, com dificuldade de sair para o jogo. Se você é um punter por aqui, não vou te indicar a vitória do Tottenham, porque eu não sei qual é o time do Tottenham que vai entrar em campo, né? Primeiro eu gostaria de ter essa percepção ao vivo e te aconselho o mesmo, tá? Para trabalhar gols, como é um jogo de eliminação, seria muito bom se o Tottenham estivesse na frente. E aí o Tottenham tem capacidade de sofrer gol no final, o Burnley também, o Burnley vai ter que ir para cima, aí vale a pena pensar no mercado de gols, talvez um over limite no final do jogo. Não vou te indicar handicaps asiáticos, apesar de que, das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente na casa do Tottenham, não tivemos vitórias do Burnley aqui recentes, tá? Sempre nos últimos jogos entre eles, o Tottenham acabou levando a melhor quando joga em casa. E aí teve goleada, teve vitória por 1-0, mas o Burnley vencer o Tottenham na casa do Tottenham é bem difícil. Isso é história, eu não levo muito em consideração, eu gosto mais de assistir o jogo ao vivo.
Só vou trabalhar a favor do Tottenham se houver muita intensidade no primeiro tempo. Não confio no Tottenham no segundo tempo. Como vocês podem ver aqui, o desempenho do Tottenham no segundo tempo é muito baixo, é muito fraco. E só trabalharia a favor de gols depois do primeiro gol, de preferência do Tottenham. Para a gente finalizar, voltamos ao Campeonato Português no jogo do Boa Vista com o Porto. Porto com uma cotação de 1,40. É um dos favoritos do dia, mas talvez pegue um adversário bem cascudo. Qual que é o problema? Apesar de, como mandante, o Boa Vista ter sofrido apenas 3 derrotas, o time do Boa Vista nos últimos jogos tem tido muita dificuldade. Está há 8 jogos sem conseguir vencer. A última vitória foi contra o Oliveirense, provavelmente aqui uma taça de Portugal. Depois derrotas 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidas, um empate contra o Guimarães e mais uma derrota para o Gil Vicente. Então o momento do Boa Vista é péssimo. Já o Porto teve 3 derrotas nos últimos 10 jogos e não empatou, né? 7 vitórias, 3 derrotas, perdeu para o Barcelona, fase de grupos da Champions, Estoril, que é o adversário do Sporting, e para o Sporting, né? Na casa do Sporting, um jogo onde o Sporting jogou muito bem, na minha opinião. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Porto que não sai tanto na frente do placar fora de casa. Isso mostra pouca iniciativa. Só que o Boa Vista também não abre tanto o placar. O Porto vence bastante fora, mas não sai tanto na frente. Falhou em marcar em 25% dos jogos, assim como o Boa Vista. Os dois marcaram 12 gols por aqui, então não tem muita discrepância. A discrepância fica por parte da defesa. O time do Boa Vista tem uma média de 2 gols sofridos por jogo. E aí, enfrentando, obviamente, o ataque do Porto, pode ter problemas. Outra situação, o Porto não tem um excelente primeiro tempo, não vence tanto e não marca tantos gols. Mas, como o Boa Vista tem um péssimo primeiro tempo, existe sim superioridade do Porto. Boa Vista chega a 75% de derrotas. Impressionante. Só que a quantidade de gols marcados pelo Boa Vista é muito parecida com a do Porto. Né? No segundo tempo, leve superioridade do Porto, mas não dá nem para cravar, porque o Boa Vista marca mais gols e a diferença de gols sofridos é muito parecida. O Porto só tem um pouco mais de vitória e um pouco menos de derrota. Momentos dos gols, bastante gol marcado e sofrido nos minutos finais, hein? Mais um jogo aqui para a gente ter atenção a gols tardios, né? O Boa Vista marcou 33% dos seus gols e sofreu 25% deles a partir dos 80%, e somando aqui quase 45% dos gols sofridos a partir dos 70%. O Porto também acelera muito depois do minuto 80, tem bastante gol sofrido no meio do segundo tempo, olha que curioso. A gente pode ficar de olho nisso, principalmente para você que gosta de trabalhar a favor do favorito, né? Tomar um pouco de cuidado nesses momentos. Se você é um trader, não temos uma indicação de um Porto tão superior assim no primeiro tempo. O que faz o Porto ser superior no primeiro tempo? A fragilidade do Boa Vista, que vem num momento horroroso. E momento é muito importante, conta muito pra mim. Então o momento do Boa Vista é aquele momento assim, nossa, preciso estancar essa quantidade de derrotas. Se eu não me engano, são 7 derrotas nos últimos 8 jogos, por aí. Preciso estancar. Então, pelo menos um empate. Se o Boa Vista se reclusar, se compactar e o Porto conseguir imprimir um bom ritmo, dá para trabalhar a favor do Porto. Agora, se o Boa Vista pensar, precisa estancar essa derrota, começando a vencer, e aí querer vir para cima do Porto igual um maluco, aí a gente vai ter um jogo de trocação. Jogo de trocação não é bom para trabalhar a favor do favorito com essa cotação baixa, tá? Senão você vai tomar um prejuízo de correção de preço contra a sua posição, tá bom? Se você é um punter por aqui, de novo, é provável que o favorito vença, mas essa cotação fora de casa é um pouco perigosa, principalmente porque os números de gols marcados de Porto e Boa Vista são iguais, e o Porto não é uma equipe que abre tanto o placar. Então, te aconselho esperar, se for para fazer alguma coisa a favor do Porto, que seja na segunda etapa, ou, quem sabe, buscar uma dupla chance se o Porto estiver atrás do placar. Quando o Porto visitou o Boa Vista, teve vitória por 1-0 e teve vitória por 4-1. Eu, sinceramente, como o Porto nessa temporada não tá tão goleador assim, eu prefiro não te indicar o mercado de handicaps, tá? Se for para trabalhar gols aqui, eu olharia com muito carinho para os últimos minutos, depois dos 60, 70, momento ali onde Boa Vista e Porto costumam marcar gols e principalmente o Boa Vista costuma sofrer bastante. Para a gente finalizar, temos alguns jogos extras para você inserir na sua grade de trabalho. O Brentford enfrenta o Wolves na FA Cup. O Wolves vem num momento muito bom, vitória para cima do Everton, vitória para cima do próprio Brentford, né? Tudo bem que o zagueiro do Brentford entregou ali uns 3 gols, mas é interessante porque eles já jogaram um contra o outro recentemente, então vai ser um jogo provavelmente bem diferente, né? O Brentford talvez consiga neutralizar um pouco das jogadas do Wolverhampton. Temos um Fulham contra o Rotterdam, primeira contra a segunda divisão, se eu não me engano. Tá, o Fulham é bem favorito, dá até para pensar num back favorito aqui se ele estiver jogando bem. Na Série A temos o Bolonha com o Genoa, bom jogo aqui para correção de preço. E na Turquia, além dos jogos das equipes ali do meio de tabela, temos o Beşiktaş enfrentando o Kasimpasa.
Besiktas também favorito. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no planejamento de sábado, juízo, gestão, principalmente agora nesse primeiro final de semana. Cuidado, cumpre as promessas que você fez em relação às metas que você planejou. Vai fazer gestão, vai trabalhar certinho, todo dia. Um passo de cada vez. Não adianta esperar acontecer com tal coisa para começar a fazer. Faz de uma vez, um passo por vez, tá? Não existe cesta de 10 pontos. Vai de 2 em 2, de 3 em 3, você chega lá. Até amanhã.